Bom, em outra vez o Bruno tinha me perguntado a crítica ao desenvolvimentismo, não? Que eu falei, tem duas críticas, não? Uma crítica prática e uma crítica teórica. A crítica prática é a ditadura do 64. Por que a ditadura do 64 é um teste para a teoria do desenvolvimentista? Que a ditadura do 64 vai mostrar que não é possível confiar na nossa burguesia nacional. Compreendem? Esse é um grande debate até hoje. O golpe do 64 mostrou a aliança da burguesia com o imperialismo. Sectores da esquerda e quizás sectores do PCB, do Partido Comunista daquela época, não? Pensavam que isso não iria acontecer, não podia acontecer. Que a burguesia, ou pelo menos sectores dela, se colocariam do lado do povo e enfrentariam o imperialismo. E não aconteceu. Compreendem? E isso mostrou que nós não temos uma burguesia anti-imperialista. Que a gente pensava que tínhamos uma burguesia interessada em desenvolver o capitalismo nacional. Mas o golpe de Estado demonstrou que na hora H a burguesia não fez nada a não ser se aliar ao imperialismo contra o povo e, portanto, em ela não há elementos antiimperialistas, não há elementos progressistas, não há elementos democráticos, compreendem? Então, aquela ideia de um capitalismo nacional aborta no golpe, entendem? O golpe do 64 seria um teste que mostraria que não podemos confiar e não temos como confiar em essa burguesia. Essa seria uma crítica, entende? Uma crítica prática, se vocês querem dizer assim. E há uma crítica teórica, que se expressa na chamada teoria da dependência, não? A teoria da dependência é a teoria que vem depois da teoria desenvolvimentista, que tenta explicar exatamente por que a gente não conseguiu fazer a passagem de um país subdesenvolvido a um país desenvolvido. Porque a gente naufragou. Incluso porque o golpe de Estado do 64. A teoria da dependência não é uma teoria, são várias teorias. E há uma teoria da dependência que se alimenta do marxismo e há outra teoria da dependência que não se alimenta do marxismo. Há várias formas de entender a dependência, não? E há setores marxistas que entendem que a teoria da dependência não é marxista também, entendem? Há várias formas de entender. Mas a teoria da dependência vai surgir à luz, né, da derrota do 64, da derrota da classe, dos trabalhadores, enfim, a derrota democrática, não? E vai tentar explicar o que estava errado na teoria do desenvolvimento, não? E basicamente a teoria da dependência, em todas suas vertentes, trabalha em torno da clivagem centro-periferia, não? E no sentido que nossa condição periférica, na verdade, é uma condição dependente, não? E periférico quer dizer dependente, não?
quiere decir que nós somos países dependentes e que aqueles países que estão no centro do sistema capitalista buscan manter nossa dependência. Y por eso a ruptura con la dependencia es una ruptura política, antiimperialista, que si no se faz essa ruptura, a gente vai continuar sendo uma economia que transfere renda, que continua a transferir renda para os países centrais, entendem? Que nós continuamos com nosso problema de nascimento, compreende? Com nosso problema de nascimento como colônia. Continuamos cumprindo o papel de transferir renda de nós para os países mais desenvolvidos. E por isso não nos desenvolvemos, compreendem? Porque es un problema crónico, ¿no? Na medida que nós transferimos renda para os países más ricos, esa renda que nós transferimos, ¿entienden? No se utiliza en desenvolver nuestra propia economía. Y por eso, en fin, el drama que vivimos los países de América Latina, y no solo, ¿no? Na África, en fin, de otros países, que no conseguimos salir porque na medida que continuamos haciendo transferencia de una parte de la renda para países más industrializados, eso inhibe nuestro propio desenvolvimiento o faz que nuestro desenvolvimiento dependa de que los países más adiantados decidan hacer investimentos en nuestros países, decidan traer sus empresas, sus industrias para nuestros países, ¿no? Mas é claro que se um país mais desenvolvido transfere sua fábrica, suas empresas para aqui, não está fazendo beneficência, não? Ele está fazendo um investimento e ele espera obter um retorno, ou seja, espera que essa empresa dê um lucro e que esse lucro possa ser utilizado no país de origen. Entonces, por eso es un círculo que a gente no consigue romper, y ahí ven las diversas interpretaciones en la teoría de dependencia. Bom, ¿qué significa romper? Y bueno, para los dependentistas, aquella es la teoría de dependencia marxista, romper significa una revolución socialista, ¿no? Ou seja, tentar promover um processo de desenvolvimento capitalista dentro do capitalismo não dá certo. E de alguma forma a ditadura do 64 mostrou isso, de que o capitalismo não tolera um processo de desenvolvimento no seu próprio interior. Y solamente países que rompen consiguen hacer un proceso de desenvolvimiento. Es un debate, ¿comprenden? Es un debate que a gente estaría saliendo un poco de nuestro tema, mas es un debate de hoy, es un debate de aquella época, mas es un debate de hoy. Cuando a gente, algunos estudiosos analizan la cuestión de China hoy en día, dicen, bueno, a China parece que está consiguiendo romper con la dependencia, mas precisó hacer una revolución, ¿comprende? No fue a través de un proceso interno, a partir de un proceso interno, sin rupturas, no parece que se consiga hacer a decolaje, ¿no? Hacer a pasaje de un país dependente, de un país subdesenvolvido, como se falaba en aquella época, para un país desenvolvido. En fin, entonces es un debate.